Boas-vindas para todo mundo, muito bem-vindos a mais um episódio do AI Agora, o videocast da Associação de Estudos em Inteligência Artificial da Faculdade de Direito da USP. Meu nome é Lucas Nobre, eu sou estudante de segundo ano aqui da faculdade da nossa querida Sanfran, e hoje a gente tem a honra de receber a Lisa Workman, do escritório Matos Filho. Por favor, Lisa Workman, um grande prazer ter você aqui conosco. Quem é Lisa Workman? Por gentileza, se apresente. Oi, Lucas, prazer, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Primeiro, eu queria parabenizar a iniciativa, muito legal. Bom, eu sou Alissa Orton, sou sócia do Matos Filho, eu sou tributarista de formação e eu atuo para empresas da indústria de tecnologia e entretenimento há mais de 20 anos. Então, eh, faz bastante tempo já, e eu também sou a sócia sponsor do Atix, que é o programa de inovação aberta do Matos Filho. Lisa, se você puder comentar um pouco com a gente, né, o que que é ser um sponsor de um programa dentro de um escritório grande? E se você puder explicar também um pouco do contexto do Matos Filho, talvez alguém não conheça, o que que é o Matos Filho e toda a sua importância aqui no direito brasileiro e em São Paulo. Claro, bom, vamos lá. Sponsor é justamente aquele sócio que eh, lidera aquela iniciativa, tá bom? Então, como a gente tem esses programas institucionais, numa sociedade advogada, é super importante que você tenha aí um sócio que vai ser o responsável por aquele projeto, aquele programa. Quer dizer que eu sempre serei a sponsor do Atix? Não. Quer dizer que eu sou a sponsor do Atix hoje. Isso pode mudar, o programa é institucional e ele existe independente da lista. Então, é justamente isso, o que é ser um sponsor. Sobre o Matos Filho é hoje um dos maiores escritórios de advocacia do país. É um escritório que presta serviços em todas as áreas do direito e certamente é um dos líderes do mercado jurídico brasileiro. Se você puder explicar para a gente como que começou essa iniciativa do Atix, né, e qual que é o objetivo principal dela? Claro, vamos lá. Então, o Adix nasceu justamente desse olhar do Matos Filho de que tinha muita coisa acontecendo, que a tecnologia estava transformando tudo e certamente vai transformar a forma como a gente opera o direito. Então, eu acho que inspirada em todas aquelas histórias que todo mundo costuma ouvir, o Matos Filho falou: a gente nunca pode não saber o que está acontecendo no mundo, a gente precisa se antecipar a esses efeitos da tecnologia, como que a gente participa disso? Então, acho que a ideia é justamente o escritório se aprofundar e entender quais são as soluções tecnológicas que existem no mercado, justamente para que a gente possa aproximar o escritório dessas soluções tecnológicas, né. O escritório entende, então, que realmente a tecnologia está transformando tudo, que a gente precisa estar perto dos melhores players de tecnologia do mercado para a gente entender como aprimorar e continuar garantindo a eficiência e excelência da prestação de serviço jurídico pelo Matos Filho. A gente conversou com alguns outros escritórios aqui de São Paulo, do Brasil, né? E a gente está percebendo que cada escritório utiliza uma estratégia específica, né? Para Sim. utilizar de uma forma geral a tecnologia em geral, mas também principalmente, especificamente, a inteligência artificial. Então a gente vê que alguns escritórios eles estão fazendo parcerias com grandes big techs ou com empresas bem conhecidas, outros escritórios estão fazendo parcerias com startups, né? Com todo o cuidado de LGPD e outros cuidados de segurança. Daí eu gostaria de entender qual que é a estratégia de uma forma geral do Atix e como que vocês se diferenciam em relação às estratégias utilizadas pelos outros escritórios. Bom, vamos lá. Então, o Atix, que nem eu falei, ele é um programa que ele é 100% institucional, então ele não é um programa que depende, né, de um sócio ou de uma pessoa do escritório isoladamente. E ele é um programa que abrange aí todos os advogados, todas as práticas do escritório. E você tem toda a razão quando você fala que existem diferentes formas de você inovar e de você trabalhar com as soluções tecnológicas, né? Então, você mencionou algumas delas aqui, desde fazer parcerias com Big Techs, como de explorar startups. Existem também aqueles escritórios que acabam por decidir investir e criar a sua própria tecnologia, né? O que a gente decidiu fazer no Atix é justamente a gente fazer um mapeamento de mercado, entender quais são as melhores soluções tecnológicas que existem e trazê-las para perto do escritório.
Então, a gente entendeu que o nosso core é fazer prestação de serviço jurídico, que a gente vai continuar fazendo isso, que a gente não queria contratar, nesse momento, um time enorme de desenvolvedores para criar uma solução própria, porque tem gente muito boa no mercado que se dedica 100% do tempo a fazer isso e que vai fazer melhor do que o nosso filho. Então, a ideia era justamente a gente ver quais são as melhores soluções do mercado e trazê-las para perto. Dentro do programa do Atix, a gente até chama as startups de startups, mas como você vai ver, muitas delas não são startups, tá? Na verdade, são empresas super consolidadas, algumas delas são empresas internacionais, algumas listadas. Então, assim, a gente chama de startup, mas não existe aí um requisito prévio com relação ao tamanho da empresa que está oferecendo a solução, né? Então, na verdade, se é uma solução muito inovadora e que o escritório entende que faz sentido a gente conhecer mais, independente do tamanho da empresa, né, que enfim, licencia essa solução, a gente vai se aproximar dessa solução e vai tentar entender e conhecer ela mais, tá? O Atix, ele é um programa que é 100% gratuito, tá? Eu acho que isso é super importante falar. Ele não é um programa que gera receitas diretas para o escritório. Então, ele é um programa que e muita gente pergunta: "Nossa, mas então qual que é o grande benefício para o Matos Filho se isso não traz receita?". O grande benefício é que a gente consegue, enfim, testar todas essas soluções tecnológicas, a gente dá mentoria de produto e, com isso, a gente muda o mindset do escritório. Então, hoje em dia, você falar de inteligência artificial no escritório como um todo, de geometria, enfim, são conceitos que não assustam mais o time do Matos Filho e acho que isso é muito legal e transformador. E para a gente entender de uma forma prática, o Atix ele é um departamento dentro do Matos Filho? Fisicamente, ele tem algumas pessoas em uma sala? As empresas têm um envolvimento direto, estão lá dentro? Como que funciona? Super legal essa sua pergunta. O Atlas, ele foi criado num ambiente eh, pós-pandemia. Então, a gente já sabia que não tinha mais tanta essa necessidade de ter um espaço físico, né, que era uma das dúvidas que a gente tinha quando a gente começou a pensar como que a gente ia se aproximar dessas empresas. Então, realmente, o Atlas não tem um espaço físico e ele não é uma pessoa jurídica separada. O Ajax, na verdade, ele é um custo do escritório, então ele é uma iniciativa dentro do Matos Filho, e ele é visto como um custo para o escritório. A gente tem hoje um time que é 100% dedicado ao Ajax, que só fazem mapeamento de soluções tecnológicas e coordenam todas as entregas de mentoria de produto e as demandas internas do escritório com relação a isso. E eu acho que você olha justamente para essa pontinha final de tecnologia, que é na prestação de serviço jurídico. Então, qual que é a diferença do Atix e de um departamento de um TI, por exemplo? A diferença é que quem trabalha no TI não tem uma formação jurídica. Não são pessoas que fizeram São Francisco, que, na verdade, ou qualquer outra faculdade de direito, que sabem o que é um processo de due diligence, de M&A, não sabem. E não precisam saber, eles estão certos, a faculdade deles era de TI. E aí, o que acontece? A gente via que se você não tinha um olhar do advogado para quais são as tecnologias realmente bacanas para a gente trazer para perto do nosso negócio, a gente ia deixar isso passar. Então, por isso, o Atlas ele é composto hoje de ex-advogadas, por acaso são todas mulheres nos times, mas são ex-advogadas que olham para essas tecnologias que existem no mercado, o que seria interessante para o escritório, para a gente apresentar e para a gente testar. Então, hoje é assim que o Atlas funciona. E aí, posso até explicar o que é o nome Atlas, só porque, enfim, acho que o Atix vem de A, o A e os 2 T's vem de Matos Filho, I de inovação, X de movimento e rapidez, e a gente faz uma alusão a Eric, né, que é tipo o sótão, assim, aquela parte em cima da casa que você vê um horizonte, mas ela ainda é parte da casa. Então eu quis trazer essa questão do nome justamente para deixar claro que é parte do Matos Filho, não é uma coisa separada, não é um corpo separado, e a gente acha isso super importante, até para a gente garantir que a inovação permeie o escritório como um todo, né? Que não fique isolado num silo onde essa inovação e essas tecnologias sejam.
E como que funciona as parcerias do Atix com as startups ou as empresas que estão no programa? Elas vêm até vocês, vocês vão até elas? Como que na prática existe esse tipo de parceria, esse tipo de contato? Bom, na verdade, a gente normalmente busca startups que estão numa fase de tração à escala, ou seja, que tenham os produtos que possam ser testados já pelos nossos advogados, então isso daqui é uma premissa super importante, tá. E aí a gente tem diferentes formas, né, de contato com as startups. Então muitas delas são apresentadas até pelos próprios advogados do escritório que falam que nos apresentam essas startups. Algumas delas, são startups que a gente foi atrás, justamente por uma demanda interna do escritório, então, muitas vezes a gente recebe alguns pedidos internos de dores que os advogados têm, e a gente vai no mercado, procura uma startup, uma solução que faz sentido e traz para perto do escritório. E tem muitas startups que nos procuram também. Então, que sabem desse programa do Matos Filho e que querem participar e que querem esse olhar do cliente Matos Filho sobre o produto que eles estão oferecendo. A gente participou aqui do nosso do AI Agora também, o Daniel Marques, que é da B2L, né, Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Fica até um convite para quem estiver assistindo, assistir o episódio do Daniel Marques. E ele comentou um pouco sobre startups, sobre os Lawtechs, Legaltechs. Aí minha pergunta vai, o que que o Atix tem de parecido com a B2L, o que que ele tem de diferente, como se complementa? Bom, vamos lá. Então, a Atix é um associado à B2L, a gente acompanha super de perto a associação, acha incrível o trabalho que eles fazem. Acho que a associação é um bom mapa do que está acontecendo no ecossistema de legal techs no Brasil, tá? Então, quando isso começou, e acho que quem vai ouvir o episódio do Daniel exatamente vai ver, que a B2L começou ali com 17 startups e hoje em dia tem milhares de startups, e é muito bacana ver como realmente existe aí um desenvolvimento do mercado de legal techs no Brasil. O Atix não é uma associação de legal techs. Então, na verdade, o Atix é uma iniciativa do Matos Filho, onde a gente olha para as startups, em grande maioria, as legal techs, ele não é exclusivo de legal techs, mas acaba sendo o que mais faz sentido a gente testar na mentoria de produto. Então, é, a gente faz isso dentro do Atix, mas ele não é, de forma alguma, uma associação. O que o Atix entrega para essas startups? A gente entrega a visão do cliente Matos Filho. Então, a gente traz essas startups para a parte do escritório, os sócios das diferentes práticas, né, que tem a ver com a vertical naquela startup, testam a solução tecnológica e eles dão mentoria de produto. Eles falam, olha, achei legal a sua solução, não achei legal a sua solução, acho que esse cliente pode se beneficiar disso, acho que eu posso aplicar a sua solução naquilo. E o que é transformador disso? Que depois que os advogados têm contato com a tecnologia, eles falam, acho que tem coisa bacana aí, acho que eu posso mudar o jeito que eu faço o meu trabalho, eu acho que eu posso operar o direito de uma forma diferente. Então, a gente acha que isso por si só abre a cabeça do escritório. Mas não tem nada a ver com a associação, na verdade, a gente acha o trabalho que eles fazem incrível, mas realmente é um trabalho totalmente diferente. Obviamente que através do ADES, a gente vai explorar as parcerias com essas legal techs também, então muitas delas a gente vai fazer eventos, a gente vai, enfim, indicar para os nossos clientes. A gente tem muitos clientes que nos procuram hoje em dia para saber quais são as melhores soluções que a gente tem visto no mercado, o que a gente está utilizando, o que vale a pena eles conhecerem. Então, realmente, tem sido algo que você cresce aí, né, a abrangência do escritório, quando a gente consegue ajudar os nossos clientes e o mercado jurídico como um todo. E pensando no desenvolvimento das empresas e das soluções, existe algum caso ou existe uma perspectiva aberta de ter casos que se desenvolveram, empresas que se desenvolveram no Atix, né, nessas parceria e vocês viraram investidores da empresa? Isso acontece ou não é o objetivo? Então, hoje, isso não acontece, isso não é o objetivo, tá? E eu vou te explicar por quê. Na verdade, muitas vezes eu fui questionada com relação a isso, e eu acho assim, o que a gente quer no Artes é ter visibilidade e acesso às melhores soluções tecnológicas. A partir do momento que eu condiciono a entrada dessas startups, a parte do equity deles, e aí necessariamente é o escritório ou os sócios do escritório se tornarem investidores, talvez eu não vou ter as melhores soluções do meu lado. Então, para a gente, o mais interessante realmente é a tecnologia que eles estão oferecendo e a gente conhecer isso.
Hoje é isso que o Atix faz, tá? Eu falo hoje porque Perfeito. a gente Agora não sabe no dia de amanhã. perfeita, perfeita. E falando agora um pouco mais especificamente de inteligência artificial, né, a gente tem, assim, 2 grandes modos de pensar em inteligência artificial, né, tem a questão da legislação a respeito, e está se encaminhando, se desenvolvendo, e do outro lado, a aplicação dentro do escritório, né. Então minha sugestão de próximas perguntas é mais essa segunda parte, né, a aplicação, o que está mudando na prática. Então minha pergunta é, com relação à inteligência artificial, o que mais especificamente a IA generativa, né, a inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, ou várias outras soluções com nomes diferentes, como que está sendo aplicado, o que está transformando dentro do Matos Filho? Bom, a gente testa diversas soluções e eu achei super legal você fazer essa diferenciação, Lucas, porque acho que essa diferenciação entre o que é inovação e o que é prestação de serviço jurídico é muito core do Atix, tá? Então, eu vou só fazer um parênteses aqui, depois eu volto para a sua pergunta, mas porque eu acho que a gente busca muito isso. Então, o Atix, ele não é uma prestação de serviço jurídico gratuita, a gente não olha para a estrutura societária, tributária, nada disso das startups, a gente não está prestando um serviço jurídico diferente, prestação de serviço jurídico é Matos Filho e sempre será. O que a gente faz dentro do Atix é olhar para a inovação, tá bom? E a inovação é justamente, a gente não olha dentro do Atix, obviamente, para o processo legislativo, os aspectos regulatórios, enfim, as questões contenciosas, eventualmente, e de direito autoral e tudo mais que vai surgir com relação à aplicação da inteligência artificial, a gente olha exclusivamente para produto e aplicação no nosso dia a dia. Então, muito bacana a sua pergunta. Quando a gente está olhando justamente para essa parte de produto, a gente tem diversas tecnologias muito interessantes surgindo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente obviamente tem todos esses nomes que você mencionou, tem soluções específicas também testadas e criadas por advogados que a gente testa aqui no escritório, que a gente conhece. Então, assim, é realmente muito interessante, e transformador viver esse momento de aplicação de uma tecnologia tão diferente ao nosso dia a dia. Se você puder comentar um pouco, assim, a gente viu em outros episódios com outros escritórios, que tem alguns escritórios que optaram por, desde o começo, permitir que os seus, colaboradores utilizassem, né, na prática dos serviços jurídicos, com muito cuidado com relação a LGPD, privacidade de dados, vieses, ética, viés algoritmo, com todos os cuidados, mas permitiram usar soluções de prateleira, como essa que eu citei, né, ChatGPT, Gemini e outras. E teve escritórios que falaram: "Não, a gente não vai, você não pode utilizar nenhuma, a gente vai desenvolver, escolher um parceiro, você só vai utilizar a desse parceiro, todo o resto é proibido dentro do escritório". Vocês têm alguma medida? Como que foi a história da implementação da inteligência artificial generativa, como vocês utilizam no Matos Filho? Bom, primeira coisa, a gente tem um cuidado super grande com relação à segurança da informação. Então, toda e qualquer plataforma que é apresentada pelo Atix precisa necessariamente passar pelo teste no nosso time de segurança da informação antes que a gente consiga testar qualquer coisa. E por isso que a gente acha importante ter visibilidade de como essas plataformas são utilizadas pelos advogados do escritório e de que tipo de informação está sendo entrada nela. E, obviamente, diferentes plataformas têm diferentes graus de sensibilidades. Então, a gente tem políticas, tá, de uso de inteligência artificial no escritório e a gente toma um cuidado muito grande com relação a quais são as plataformas que são acessadas. E você, ou uma pessoa hoje, como que funciona? A pessoa quer utilizar, por exemplo, uma IA generativa, ela pode utilizar, por exemplo, uma dessas? Dentro do Matos Filho ou não? Pode utilizar a IA generativa que ela tem autorizada de acordo com a política do Matopiba. Então, diferentes pessoas têm diferentes plataformas que podem utilizar, a gente tem diferentes licenças, justamente porque a gente acredita que tem tanta plataforma bacana surgindo e a gente quer, enfim, ter acesso às melhores. Então, a gente tem acesso a mais de uma hoje no escritório. E só para você ver se eu estou entendendo, né, existe uma grande diversidade, então, de uso de soluções diferentes dentro do Matos Filho, a depender da área, a depender do departamento, é essa a ideia? A depender da área, a depender do departamento, a depender do profissional também, tá. Então a gente tem alocações de licenças diferentes,
e justamente para a gente conseguir ter o melhor uso dessas soluções e um monitoramento muito claro de como que isso está sendo feito. Existe, uma grande discussão acadêmica, né, o quanto que a inteligência artificial generativa, ela aumenta a capacidade humana e o quanto ela substitui, né. Então nessas várias ferramentas de uso que vocês estão tendo aí do Matos Filho, você tem uma perspectiva hoje de que ela mais aumenta, mais substitui, as 2 coisas? Já dá atualmente para ter um senso do que está acontecendo em relação à aplicação no mercado e o impacto no mercado de trabalho? Então, na verdade, assim, para a gente fica muito claro, cada vez mais, eu acho, ao utilizar essas ferramentas, a gente consegue ver qual que vai ser o grande ganho da utilização dessas ferramentas e qual o papel que ela vai ter nos escritórios de advocacia. Então, eu acho assim, num escritório de advocacia como o Matos Filho, eu não tenho a menor dúvida que a utilização dessas ferramentas não vai substituir o advogado. Eu acho que ela vai transformar a forma como a gente opera o direito, e é por isso que a gente precisa estar ciente e a par de todas essas tecnologias. Então, eu acho que, na verdade, e a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, se você quiser, eu acho que o advogado vai se tornar cada vez mais humano e cada vez mais próximo da função de advogado até, mas as ferramentas de inteligência artificial, elas vão nos ajudar. Então, todas as ferramentas de inteligência artificial, elas precisam de uma revisão humana, elas precisam do olhar do advogado. O advogado vai continuar sendo insubstituível, mas a gente vai ter aí mais ferramentas para a gente entregar um trabalho melhor. Eu vou até fazer um parênteses aqui, só para contar um pouco. Eu acho que eu sempre dou esse exemplo, mas como talvez as pessoas que estão ouvindo aqui não me ouviram falar antes, talvez eu não vou soar repetitiva para eles, mas eu falo que quando eu me formei da faculdade, eu lembro que o grande ativo de um advogado era saber os artigos da lei de cor, tá? Era, tipo, lindo o advogado que sabia os artigos da lei de cor, sabe? E aí, hoje em dia, tipo, hoje em dia é um negócio que você ri, eu tô falando isso e o Lucas tá rindo aqui que eu tô falando isso, mas é verdade. Era o bom advogado era o advogado que sabia a lei de cor. Gente, depois do Google, depois da democratização de acesso à informação, ninguém precisa mais saber os artigos de cor, não é isso que vai fazer um advogado ser melhor ou pior. Isso quer dizer que o advogado não é mais importante, porque ele não precisa saber a lei de cor, porque todo mundo tem acesso à lei que se coloca no Google? Não. Não é isso. O trabalho do advogado mudou, assim como ele vai mudar com a utilização da inteligência artificial, entendeu? A gente não vai ter menos trabalho, a gente vai ter outro trabalho, entendeu? Se você puder comentar então, assim, de como que tem auxiliado na prática do dia a dia do escritório, tem algum departamento, alguma área de direito que é mais impactada do que outra, ou são todas que são impactadas igualmente? E quais são os diferenciais competitivos que a gente tem, né, que as pessoas têm em relação às máquinas para continuar nos escritórios e continuar fazendo diferente e aplicando o direito? Tá, bom, vamos lá que foram muitas perguntas agora. Então assim, a gente tem, que nem eu te falei, se você entra no site do Atix, você consegue ver todas as plataformas que o Atix também de produto, tá? Então ali já é uma boa indicação, e eu fico super feliz, porque eu realmente acho que é um ato de generosidade para o mercado jurídico. A gente é super transparente com relação a quais são as startups do nosso portfólio. Então ali você já tem uma boa indicação de que existe quais são as melhores, o que que a gente está olhando. E eu acho que lá, hoje em dia, a gente tem 24 startups no nosso portfólio, 14 delas são startups que a gente contratou efetivamente. As que a gente contrata, algumas a gente não contrata porque não são nem aplicáveis ao que a gente faz, mas sim para os nossos clientes. E como você vai ver ali, a gente tem startups dos mais diversos tipos e soluções. Então, a gente vai ter, enfim, startups de IA generativa, a gente vai ter startups de jurimetria com IA aplicada, a gente vai ter startups de gestão de cap table, a gente vai ter startups de gestão de métricas de ESG, tem de tudo ali, entendeu? E esse é um portfólio vivo, as startups entram e saem, então
Às vezes uma startup entra, a gente dá mentoria de produto, a gente vê que encerrou o ciclo dela com o escritório de desenvolvimento que a gente está fazendo no Acho, se ela sai do portfólio, entram novos. Tem algumas que estão com a gente desde o começo, não existe uma regra fixa, tá bom? Mas é muito legal falar que hoje a gente já tem 100% das áreas do escritório envolvidas com artes. Então, todas as práticas do Matos Filho hoje, a gente está falando de um escritório, né, que tem, enfim, que quase 800 advogados e 1.200 pessoas, que já tem o escritório inteiro, de alguma forma, interagindo com essas diferentes soluções tecnológicas de ponta, de prestação de serviço jurídico. Então, isso é muito bacana. Então, dá para dizer que é um uso difundido realmente. A gente não tem isso preso num silo. É por isso que eu acho que o Atix, ele é uma estrutura super leve, a gente tem um time dedicado, mas a gente não tem um espaço físico, ele não é um lugar que concentra os desenvolvedores e também não concentra o conhecimento de inovação e tecnologia. Então, a gente consegue ter um olhar estratégico de como essas ferramentas têm que ser aplicadas no escritório, mas sem isolar todos os outros membros do escritório. Aí tinha mais perguntas que eu esqueci. Então, se você puder comentar, assim, a sua visão, né, na sua experiência, o como que a gente vai conseguir se diferenciar, como é tão claro que a gente não vai ser substituído. O que que a gente tem como ser humano, como pessoa, contato humano, como diferencial na advocacia? Perfeito. Bom, então, assim, eu acredito que o diferencial da advocacia e o olhar humano, e quando a gente fala, quando a gente aprende na faculdade de Direito, que a prestação de serviço jurídico é algo personalíssima, porque existe uma confiança, né, e uma empatia que o advogado realmente precisa ter para ser um bom advogado. Então, mais do que você conseguir responder às dúvidas estritamente técnicas do seu cliente, é você entender quais são as dores do seu cliente, como que aquela dúvida tem que ser respondida, como que você vai fazer com que ele entenda melhor ou com que você ache um caminho melhor. E eu acho que para isso, máquina nenhuma vai conseguir ajudar. Então, eu realmente acredito que a tecnologia, curiosamente, vai fazer a gente se tornar mais humano e mais próximo e mais empático às necessidades dos nossos clientes. E falando agora do viés positivo da tecnologia, para o ponto de vista dos clientes do escritório, o que que tem modificado o uso de inteligência artificial? Tem alguma coisa que é vista, é nítida a diferença? Então, eu acho assim, a partir do momento que a gente usa inteligência artificial, a gente tem aí, obviamente, mais eficiência no nosso trabalho. Então, a gente tem alguns cases, por exemplo, de trabalhos que demandariam uma quantidade de horas absurdas e que a gente conseguiu entregar de uma forma eficiente justamente pelo uso de inteligência artificial. E a gente tem também, enfim, um grau de excelência, né, justamente para a gente conseguir, em diversas situações, evitar aí o erro humano. Ah, mas a inteligência artificial também erra, mas o ser humano também erra. Então, todo mundo errando, a gente revendo um do outro, a gente consegue ter menos erros, né? Acho que é essa a ideia. Mas eu acho que para os clientes, a gente já começa a receber, inclusive, solicitações de clientes pedindo o uso de inteligência artificial. Então, hoje em dia, já passa a ser uma realidade. O cliente fala: quero que você use inteligência artificial para você desenvolver esse trabalho. Então, e acho que a gente vai começar a ver cada vez mais isso. Pensando no escritório grande, né, como o Matos Filho, você tem pessoas que estão acabando de entrar, que nasceram com o celular na mão, e tem aquela pessoa que provavelmente decorou, aprendeu a decorar a lei, na faculdade, como você falou, como sendo o grande diferencial antigamente, né. Então como que funciona a implementação de inteligência artificial nesse contexto em que você tem diversos profissionais de diferentes gerações? Como que tem sido a implementação? Tem tido atrito, não tem? Como tem sido, principalmente considerando que vocês têm várias ferramentas utilizando ao mesmo tempo? Então, na verdade, eu acho que a partir do momento que fica claro para todo mundo, né, que essa é uma estratégia institucional e que não é alguma coisa, opcional, eu acho que as pessoas acabam se engajando mais e elas conseguem ver que o escritório tem uma visão com relação ao valor que a tecnologia traz para o escritório.
Então, acho que a mensagem fica muito mais clara, especialmente quando você está vendo um escritório que faz um movimento desse tamanho, que nem o Matos Filho tem feito com relação ao arte. Então, eu entendo que inovar não é para todo mundo, e eu acho que precisa ter um grau de resiliência, sim, para você falar sobre tecnologia, em um grande escritório como o Matos Filho, mas eu fico muito feliz de dizer que eu acho que a gente está num momento totalmente diferente do que a gente estava há 5 ou 2 anos atrás. Eu acho que o Atix trouxe um grande valor para o escritório, e eu acho que esse valor se reflete nessa falta de medo e nesse engajamento com tecnologia que a gente tem por todos os membros do escritório hoje. E no começo da utilização pelos colaboradores do escritório, como que acontece? Existe um treinamento prévio? É o próprio escritório que dá esse treinamento? É a própria a empresa parceira? Então, como o Atlas é justamente esse olhar de advogados para advogados, de qual solução que faz sentido para você testar e como que você vai usar, existe todo um treinamento e engajamento que é feito também pela Atlas. Então, a gente traz essas soluções para perto, a gente, juntamente com as diferentes startups, explica como é feito o uso das plataformas e garante que ela vai ter o melhor uso possível dentro do escritório. Existe alguma necessidade de ficar relembrando o pessoal ou de ter iniciativa de que, ó, é importante usar inteligência artificial, é importante usar soluções novas, ou isso já está muito óbvio para todo mundo? Assim, na verdade, o que é mais difícil se transformar é o comportamento humano, tá. Então isso, tipo, o maior desafio para a inovação é comportamento. Então isso, eh, serve para todo tipo de inovação. Então não é a falta de tecnologia, é justamente você lembrar as pessoas de que elas têm que mudar a forma como elas fazem tudo até hoje, e que agora elas vão ter que passar a utilizar uma ferramenta nova, uma forma nova. Então, enfim, eu acho que o comportamento é realmente o que transforma. E eu acho que a grande sacada do Artix é justamente que ele se inicia através do comportamento. Você inicia tudo isso através da disponibilidade de soluções tecnológicas para todo o time de escritório, que aí começa a testar, e aí eles mesmos questionam os próprios comportamentos. Será que eu não deveria estar usando essa plataforma? Olha que legal, isso aqui pode fazer muito sentido. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Então, a gente constantemente tem que lembrar de como eu uso, a gente faz muita troca também entre as pessoas do escritório, de como elas têm utilizado a ferramenta, para justamente inspirar outros a usarem daquela forma também. E pensando então na questão de cultura organizacional, né, e pensando que talvez, quer dizer, muito provavelmente, vocês são até consultados por outros escritórios, né, grande parte dos escritórios do Brasil são escritórios pequenos, às vezes de uma, 2, 3 pessoas, ou escritórios médios, né. E como que vocês veem, assim, não sei se você pode, né, caso você possa dar essa informação, né, como que você vê a experiência do Matos Filho, que pode ser aplicada para outros escritórios que estão pensando em implementar hã, ferramentas de inteligência artificial. Você tem alguma sugestão, você tem algum raciocínio a seguir? Super. Eu acho que, na verdade, um programa de inovação aberta, como a gente fez no Ajax, ele é replicável numa estrutura de qualquer tamanho. Então, um escritório pequeno também pode ter uma iniciativa de inovação aberta, que é justamente você olhar para o produto de outros e, enfim, e ter uma visão diferente, e eles olhando sobre o seu negócio também com uma visão diferente. Então, eu acho que inovação existe e pode ser feita de diversas formas, e por escritórios de diferentes tamanhos, não é algo que é limitado a um grande escritório que tem muitos recursos para utilizar, não é isso, na verdade a ideia é justamente você ter um olhar aberto pra tecnologia, e eu acho que esse olhar aberto faz com que, você consiga transformar o uso de tecnologia em um escritório de qualquer forma. E para quem está começando a utilizar nos escritórios, né, os escritórios médios e pequenos, você tem alguma sugestão? Eu acho que a B2L é sempre um caminho legal, eu acho que hoje em dia a gente já está num ambiente jurídico onde a gente tem muito acesso às legal techs, então a Fenaló, impressionante o que foi a Fenaló esse ano, 15.000 inscritos, é muita gente passando por lá para olhar para a tecnologia aplicada ao direito, então, enfim,
A gente monitora desde perto e acompanha e participa super ativamente de todas essas grandes feiras que tem aqui no Brasil, e é muito legal ver esse interesse crescendo. A gente acompanha também as feiras internacionais, então esse ano eu estive em Nashville, na Utah, justamente para entender como que o mercado internacional tem se desenvolvido, quais são as ferramentas de ponta que eles utilizam, que a gente pode trazer aqui para o Brasil. É interessante ver as semelhanças e as diferenças que existem, né, nacional e internacionalmente, mas acho que a gente já tem acesso a muita coisa bacana aqui no Brasil, então. E pensando, né, ninguém tem bola de cristal, mas pensando um pouco no futuro, qual que você acha que é o caminho que a inteligência artificial generativa, principalmente, né, vai ter no direito? Quais são os próximos passos e impactos que são esperados para a aplicação num curto, médio e longo prazo aí para o direito? Então, eu acredito que a inteligência artificial aplicada ao direito, ela vai ser exatamente o que a gente está vendo ela ser hoje, que é uma bela ferramenta para a prestação de serviços jurídicos melhores. Então, assim como eu falei, é o buscador da internet, entendeu? É a democratização de uma análise técnica. E é interessante você parar para pensar que talvez o trabalho do advogado não é puramente só a análise técnica, que existe muita coisa em volta do que é o trabalho do advogado. E é isso que a gente precisa se relembrar. Então, enfim, eu acho que a inteligência artificial no curto, médio e no longo prazo vai ser uma ferramenta, vai ser cada vez mais utilizada por todos e que vai transformar a forma como a gente opera o direito, mas não vai substituir a existência do juiz. Tem algum tipo de caso, ou nem que se não possa falar o caso em específico de cliente, mas tem algum tipo de exemplo em geral em que você acha que teve um grande impacto, um caso que você resolveu ou algo do tipo, que a inteligência artificial foi crucial para ter um desfecho diferente? Olha, a gente consegue usar a inteligência artificial de tantas formas e eu especificamente consigo pensar em diversas situações onde você consegue usar a inteligência artificial de diferentes maneiras. Então, desde uma avaliação técnica de um caso, até desenvolvimento de argumentos, até na pesquisa de uma jurisprudência, enfim, acho que tem muitas coisas, muitas formas diferentes que a inteligência artificial pode te ajudar. E é como se fosse um outro advogado ali te ajudando a pensar, efetivamente, entendeu? É muito interessante ver esse desenvolvimento, mas assim, eu acho que isso é cada vez mais uma realidade. E se for pensar assim, o antes e o depois, né, do Atix e da inteligência artificial generativa, como que era o escritório, o trabalho, o dia da doutora Lisa Workman antes e hoje? Você tá do lado todo no seu computador, você tem ali os aplicativos abertos e você usa, como que é essa diferença do antes e o depois da inteligência artificial generativa? Eu acho que a gente tem diversas soluções que têm a generativa aplicada nelas também, tá? Então, assim, é exatamente isso. Eu acho que você muda a forma como você trabalha. Você vai se lembrar de utilizar a inteligência artificial. Você vai começar a escrever alguma coisa, você vai lembrar. Deixa eu testar isso daqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que assim você fica um advogado melhor, porque até um exercício de humildade, você ficar testando a inteligência artificial e ver diversas formas que você não tinha pensado antes também. E pensando um pouco da utilização, né, e no mercado de trabalho de pessoas que são recém-formados ou que estão fazendo estágio, né, como que você vê aí a importância e o que que um estudante ou um recém-formado tem que focar atualmente com relação ao uso de tecnologia de geral, mas principalmente inteligência artificial? Se é ou não é importante, a que nível e o que que ele tem que se preocupar? Eu acho super importante, eu acho que a gente ainda não tem todas as faculdades de direito oferecendo cursos e disciplinas específicas com relação à utilização de soluções tecnológicas aplicadas ao direito. Eu acho que é muito importante que os alunos saibam olhar para a tecnologia e que saibam ter curiosidade e entender o valor de como isso deve ser utilizado. Acho que cada vez mais isso vai se disseminar.
Tem muitas faculdades que começam a olhar para isso agora, mas eu acho que ainda exige um esforço muito grande dos alunos que estão nesse começo e nessa vida acadêmica ainda, de ir atrás e de entender o que é o novo cenário jurídico. Ele é totalmente diferente do que ele era 10 anos atrás. E as formas de uma pessoa se inteirar, ou a forma que você se inteirou, ou os outros sócios se inteiraram, como que é? É através dessa interação diária com as startups do Atix, com as outras empresas? Foi através de cursos, aprendendo engenharia de prompt ou outras soluções? Como que foi na prática para vocês? Acho que acho que cada um tem a sua forma, né. Eu acompanho esse caminho, essa trajetória bem de perto, até porque meus clientes sempre foram empresas de tecnologia, então eu sempre fui próxima de tecnologia e inovação. Eu a dentro do escritório, por exemplo, a gente oferece, né, sempre treinamentos e também, uns toques chamados de MFTech, onde a gente convida diferentes startups e soluções tecnológicas para apresentarem conceitos e produtos e visões diferentes sobre o mundo jurídico. Então, hoje em dia existe, né, uma gama enorme de conteúdo como esse que vocês estão assistindo agora, eu acho que é super importante para as pessoas ficarem cientes. Então, assim, eu tenho dificuldade hoje em escolher um único caminho para as pessoas se desenvolverem, mas eu acho que em você tendo uma mente aberta e procurando, efetivamente, conhecer mais de tecnologia, acho que tem muita coisa legal no mercado. E pensando, assim, essa interação que vocês têm próximas com várias empresas, né, o mercado está mudando, você acha, ou não, em relação ao escritório de advocacia em si, né? Porque hoje a gente vê um escritório de advocacia como um lugar em que a gente vai encontrar muitos advogados. Você acredita que vai continuar assim no futuro, ou no futuro vai ser algo com menos advogados e mais profissionais multidisciplinares, mais inteligência artificial e tecnologia em conjunto trabalhando? Como que você acha que é o escritório e o desenvolvimento do futuro? Tá, eu acho que, a gente começa a ver o surgimento de novas profissões do mundo jurídico. Então, o próprio Artics é composto de ex-advogadas, que não são mais advogadas, mas que continuam de alguma forma no mundo jurídico, por estarem lendo Matos Filho e lendo para soluções tecnológicas para o mundo jurídico. Então, a gente começa a ver, por exemplo, esse cargo de profissional de inovação, que nos escritórios grandes lá fora já é super comum, Chief Innovation Officers. Não é um conceito super comum ainda aqui nos escritórios brasileiros, mas é certamente algo que vai surgir. E da mesma forma como a gente começa a ver isso surgindo, surgirão novas profissões também relacionadas ao uso específico das tecnologias. Então, eu acho que é esse o momento que a gente vive. E se a gente olhar hoje também, né, hoje a gente tem os escritórios com um saber jurídico, uma experiência jurídica muito grande nas pessoas, né, centrada nas pessoas, e tem as empresas, startups ou as big techs oferecendo a tecnologia e fazendo parceria. Você vê nesse momento de hoje, né, algum risco do ponto de vista das empresas que são de tecnologia virarem escritórios? Ou seja, elas desenvolverem tanto a capacidade da tecnologia em si, que elas vão começar a oferecer serviços jurídicos direto para o cliente final? Ou isso não tem nada a ver com o desenvolvimento que está acontecendo atualmente? Não, acho que isso realmente eu não vejo acontecendo. Eu acho que, de novo, as empresas vão ficar presas no core delas e os escritórios vão ficar presos no core deles. E eu acho que as empresas vão sempre olhar para o produto final delas e os escritórios vão olhar para o produto final deles. Então, eu acho que você pode ter empresas, tendo acesso a mais tecnologia jurídica e conseguindo operar questões técnicas que talvez antes fosse mais difícil para elas, mas eu ainda assim acredito que elas vão precisar muito dos escritórios de advocacia para saber fazer a pergunta, para saber entender qual que é a questão deles. Então, eu realmente não tenho essa preocupação não. E pensando então no nosso público de pessoas que estão na faculdade, recém-formados, pessoas que estão há alguns anos e querem aprender mais sobre inteligência artificial e direito, quais seriam as recomendações ou sugestões, que você daria, sejam elas gerais ou sejam elas específicas, com base na sua experiência? Eu acho que é ter uma mente aberta. Eu acho que a questão de humildade e generosidade leva a gente para lugares muito muito melhores, assim. Então,
Eu fico muito feliz de ver o caminho do Atix. Eu acho que o movimento que o Matos Filho tem feito é um movimento super generoso para o mercado jurídico, essa transparência. Eu acho que para as startups é maravilhoso, eu acho que para o mercado é maravilhoso, para o escritório é maravilhoso, para os nossos clientes é maravilhoso. Eu fico super feliz. E eu acho que é uma questão de manter a mente aberta, sabe? Entender que a gente não tem uma visão clara sobre absolutamente tudo que vai acontecer no mundo jurídico, que é algo em transformação e vivo, e que a gente precisa sempre conseguir se adaptar aos novos tempos, sem grandes resistências. Liz, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade. Eu queria aqui abrir para você dar uma mensagem final, mas principalmente para você dar o contato, tanto seu quanto do Atix. Quem quer saber mais sobre o Atix, quem quer saber mais sobre você e te acompanhar, quais são os locais, redes sociais, onde vocês estão mais ativos. Legal. Bom, eu tenho o meu perfil no LinkedIn, então quem quiser me procurar por lá e quiser, enfim, trocar mensagens, super aberta. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Atix, o Atix tem seu perfil no LinkedIn e também no Instagram, e a gente tem o nosso site. A gente costuma publicar nas redes sociais do Atix todas as novidades do que está acontecendo de, né, interessante em toda a questão de tecnologia e mundo jurídico, o que está acontecendo no Brasil, internacionalmente, quais são as startups que entram no nosso portfólio, o que está acontecendo de transformador, vários insights. Então, enfim, recomendo aí a vocês esses perfis do Ethics. Bom, agradeço muito a doutora Lisa Workman, muito obrigado pela disponibilidade, ao Matos Filho pela disponibilidade de tempo. A gente aprendeu bastante. Para você, fica o nosso convite para acompanhar o nosso episódio, se inscrever no canal e até a próxima.